E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. Nessa nova série, nós temos o objetivo de ajudar as pessoas que estão querendo iniciar no mundo dos quadrinhos da DC. Imagine a seguinte situação: você acabou de sair do cinema de um filme da DC com seu amigo ou namorado, namorada, enfim. Ok, eu quero aprender um pouco mais sobre esses personagens. O que é que eu faço? Existem várias mídias que você pode consumir, né? Tem jogos, tem os séries de TV, tem os próprios quadrinhos, tem os desenhos animados, as animações, enfim. Existem várias portas de entrada e qualquer uma dessas mídias você pode ter familiaridade com os personagens. E sim, existem algumas diferenças entre essas mídias, mas no final a essência é a mesma. O primeiro passo que você tem que saber é identificar alguns desses personagens da DC, né? Por exemplo, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, entre outros. A maior diferença entre os heróis da DC em relação aos da Marvel é que a DC parece que eles são seres meio que inalcançáveis, né? Você não consegue se identificar tanto, sei lá, com o Superman ou com a Mulher Maravilha, mas ainda assim as histórias que esses personagens trazem são interessantes de acompanhar. Falando especificamente dos quadrinhos, temos alguns termos que são usados frequentemente que facilitam o período de tempo que as histórias se passaram. Por exemplo, de 1938, que foi o ano que o Superman foi criado, até 56, nós chamamos essa época de Era de Ouro. As histórias desse período eram bem simples, quase sempre eram os heróis enfrentando os bandidos comuns, ou até mesmo em histórias de guerra, né? Já que a Segunda Guerra Mundial durou até o ano de 1945. Nessa época já tinha o Superman, o Batman e o Robin, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, o Aquaman, mas o Flash e o Lanterna Verde eram bem diferentes do que costumamos conhecer hoje em dia. Nessa época, esses personagens tinham aventura solo, cada um na sua revista, mas também tinha um título que eles se juntavam e atuavam juntos, né, que foi até o primeiro grupo de heróis da DC, que seria a Sociedade da Justiça da América. No começo dos anos 50, as vendas começaram a cair, consequentemente várias revistas foram canceladas e a DC decidiu reformular alguns dos personagens e foi aí que foi criado, em 1956, um novo Flash, né, que agora chamava Barry Allen. O uniforme também era totalmente diferente, né, do outro Flash que nós vimos na Era de Ouro. E até também, poucos anos depois, um outro personagem foi criado que seria outro Lanterna Verde. Esse período de 56 até o começo dos anos 70 passou a ser conhecido como a Era de Prata. E pouco tempo depois, esses novos personagens, o Flash e o Lanterna Verde, eles se juntaram com Superman, Batman, Mulher Maravilha, que não foram reformulados, e esses personagens formaram outro grupo, conhecido como a Liga da Justiça da América. Mas aí os leitores ficaram confusos, assim, peraí, o Superman, ele conhecia um outro Flash, agora tem esse outro aqui. Alguém me explica, cadê aqueles personagens dos anos 40? O que é que aconteceu com eles? Até a DC, assim, ela sempre ficou conhecida por fazer essas mudanças, gerando várias incoerências, e depois sempre ela consegue consertar, até de maneira inteligente, alguma dessas cagadas que ela faz com as histórias. Aí a DC pensou na seguinte saída: todas as histórias que estão passando na Era de Prata vão se passar na chamada Terra 1. E o que aconteceu na Era de Ouro virou uma terra paralela e passou a ser conhecida como Terra 2. Então até a Trindade, né, que é o Superman, Batman, Mulher Maravilha, nessa Terra 1 eles são diferentes e até ganharam novas origens atualizadas em relação ao que eles eram na Terra 2. Aí eles perceberam que com essa criação do multiverso, eles poderiam inventar qualquer versão alternativa dos personagens e dar desculpa. Ah, ele veio de outra terra paralela. Ah, Terra 3, Terra 4, Terra 1620 e assim por diante. E o que marcou na Era de Prata foram que as histórias tinham muita ficção, teve a parte de exploração espacial, então tinha muitas histórias relacionadas aos outros seres extraterrestres, e também teve a grande liberdade criativa para inventar personagens bizarros e até poderes também. E no início dos anos 70, eles perceberam que você estava viajando demais nas histórias e até pegaram algumas situações mais pé no chão, né, como temas da vida real, como racismo, vício em drogas. E foi essa mudança de tom nas histórias que começou, seria a Era de Bronze, né, que durou até o ano de 85. E a DC criou tantas terras paralelas que as histórias começaram a não bater com algumas informações e acabaram deixando vários de seus leitores bem confusos.
Foi então que eles decidiram criar a saga Crise nas Infinitas Terras, que trouxe literalmente todos os personagens que apareceram desde a Era de Ouro, e no fim dessa saga eles decidiram acabar com todas as terras paralelas, então a partir de diante as histórias se passariam em um único universo. E aí que entra outros termos bem usados, né? O que aconteceu aqui foi um reboot, que nada mais é do que um reinício das histórias, né? Um começar de novo. E aproveitando o gancho, outro termo bem usado seria o retcon, né? Que seria basicamente uma correção de algum fato. Por exemplo, em uma revista lá, algum autor conta a origem, sei lá, do Lanterna Verde, aí anos depois um outro autor assume a revista e tem uma ideia que precisaria modificar um pouco dessa origem. Então ele vai lá e faz um retcon nessas informações que ele precisa. Ok, e após essa crise, qual é o nome dessa nova era, né, que tinha acabado da de bronze? Alguns até chamam de Era das Trevas, porque foram criadas histórias um pouco mais violentas, com a temática mais adulta, e até no formato de graphic novel, né, que seria uma história fechada, sem ligações com os acontecimentos dos quadrinhos que tem usualmente. Aí essa Era das Trevas duraria até o ano de 98, e de lá para cá é a chamada Era Moderna. Só que esses dois nomes, Era das Trevas e Era Moderna, nunca foram muito usados e não popularizou tanto. Então, assim, todos os acontecimentos da Era de Ouro, Prata e Bronze, nós podemos falar que aconteceu no período pré-crise, e tudo que veio após a crise das Infinitas Terras seria o pós-crise. Com o reboot das histórias, eu diria que eles fizeram um trabalho quase perfeito. Eles acabaram recriando essa nova terra, né, com elementos de alguma das terras antigas do pré-crise. Então, existia a Sociedade da Justiça, que atuou na Segunda Guerra, aí depois veio a Segunda Era dos Heróis, com a Liga da Justiça, os Jovens Titãs e assim por diante. Só que assim, sempre vinha algum autor com ego inflado e escrevia uma história dele que acabava gerando várias inconsistências. Então a DC continuou fazendo retcon em cima de retcon para tentar remendar as histórias, e em 2005 ela criou a saga Crise Infinita, que acabou gerando a volta do multiverso, só que ao invés de infinitas terras, tinha somente 52. Estava bem difícil para qualquer leitor novo acompanhar a DC, né? Porque a bagagem de histórias que a pessoa tinha que conhecer é imensa. Então, em 2011, eles decidiram fazer um novo reboot, né? Que acabou sendo chamado de Os Novos 52. Só que esse reboot acabou sendo muito ruim, né? Porque, assim, histórias do Batman Lanterna Verde não teve reboot, permaneceu com toda essa bagagem anterior, enquanto outros personagens foram completamente descaracterizados, perderam até sua essência como o próprio Superman. Então teve até alguns bons arcos, mas acabou sendo um fracasso, né? E em 2016, a DC quis recuperar de volta esse universo pós-crise, e daí que surgiu a fase Renascimento. A DC até tinha anunciado um quinto reboot chamado 5G, mas depois falou que não ia mais fazer. Então atualmente está tendo até a saga Death Metal, e não se sabe se no fim dessa saga vai ter um reinício ou não. Então sim, continua bem difícil começar a ler essas histórias. Então a minha sugestão é: comece pelos filmes ou séries, né? Pegue somente os que lhe agradar mais, só para dar uma familiaridade com os personagens. Se for do seu gosto também, assista as animações, né, da DC, que são filmes que pega alguns arcos até dos quadrinhos bem importantes, e a DC faz muito bem isso. Ou também tem os próprios desenhos animados, né? Que até são três clássicos que eu sugiro, que é o Batman a série animada, o Liga da Justiça, né? Que também é a série animada, e a versão do Justiça Jovem, né? Que isso é bem legal também. Então, depois desse primeiro contato com essas outras mídias, você pode até partir para algumas HQs, né? Eu sugiro pegar algumas graphic novels, porque realmente é uma história fechada e você vai pegando ainda mais bagagem com os personagens. Ou seja, eu indico o Reino do Amanhã, tem o Batman Cavaleiro das Trevas. E você também pode pegar alguma saga específica. Eu quero ler A Morte e o Retorno do Superman. Tem alguns detalhes anteriores que você não vai pegar, mas não faz mal, porque a essência da saga você vai entender. Então é isso, deixa aí nos comentários o que é que vocês querem que eu traga. Se eu posso fazer um vídeo de indicações de HQs para iniciantes, posso fazer um vídeo resumindo algumas sagas importantes também, caso você não tenha acesso às revistas. E se você gostou aí do vídeo, deixa o like, assina o canal e indica para os seus amigos também. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo e valeu!